noite. Ele é um estudioso do passado brasileiro. Há anos na tarefa de recontar a história do nosso país e a história das ideias brasileiras também. Seus estudos revelaram a movimentação das forças políticas e sociais ao longo da vida do Brasil. E também o significado de nossas raízes, nossa formação e a nossa existência enquanto povo. Quem foram e quais foram os brasileiros que ao longo de 5 décadas da história do nosso país influenciaram o nosso destino, criaram nossa memória e influenciaram o futuro do nosso país? A experiência brasileira ganhou uma visão e uma interpretação peculiar do historiador e professor emérito da USP, Carlos Guilherme Mota, que é o nosso convidado de hoje no Roda Viva. Você vai ver essa entrevista em 30 segundos. O historiador Carlos Guilherme Mota tem demonstrado em mais de 4 décadas de trabalho acadêmico que após 500 anos de história ainda existe no Brasil um Brasil a ser redescoberto. E esse redescobrimento vem sendo feito ao longo de dezenas de livros e ensaios que se tornaram referência na historiografia brasileira e que mostra quem somos e que futuro temos como nação. Carlos Guilherme Santos Cerua da Mota, paulistano, nasceu em 20 de fevereiro de 1941 e é formado em História pela Universidade de São Paulo, onde fez carreira completa. Mestre, doutor, livre-docente, professor titular de História Contemporânea e professor de pós-graduação. É também professor de História da Cultura na Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas e professor visitante em várias universidades na Inglaterra, Espanha e Estados Unidos. Autor de dezenas de livros, ensaios e artigos escritos na imprensa brasileira, Carlos Guilherme Mota faz uma contínua revisão da história do Brasil e coloca em perspectiva nova acontecimentos e personalidades que marcaram a história e a construção das ideias brasileiras. O mais polêmico de seus livros foi relançado em 2008, Ideologia da Cultura Brasileira. Prêmio APCA de Crítica em 1977, colocou em discussão as formas de pensamento no Brasil, contrariando a ideia de que somos um país manso, de língua única e que não tem contradições. Em 2000, no cinquentenário do descobrimento do Brasil, Carlos Guilherme Mota publicou a obra coletiva Viagem Incompleta, a Experiência Brasileira. 2 volumes que reúnem estudos e ensaios de vários historiadores de tendências intelectuais diferentes e que mesclam interpretações clássicas e inéditas sobre as identidades ambíguas do Brasil após 500 anos de história. Seu mais recente livro, escrito em parceria com a historiadora Adriana Lopes, em mais de 1000 páginas, confronta diferentes linhas de pensamento para buscar uma síntese de interpretação da história do Brasil e, mais uma vez, oferecer novas reflexões sobre passados não muito bem conhecidos e sobre experiências coletivas que desenharam o Brasil e podem ajudar na busca de caminhos para o futuro da sociedade brasileira. E para entrevistar o historiador Carlos Guilherme Mota, nós já queremos agradecer aqui a participação do jornalista Oscar Pilagalo, jornalista e autor do livro A Aventura do Dinheiro e da série História do Brasil no século XX, da Publifolha. O advogado Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo e atual secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura de São Paulo. A jornalista Mônica Manir, editora do Caderno Aliás, jornal O Estado de São Paulo. O jornalista Robson Borges, que é editor do Caderno de Cultura do jornal Valor Econômico. Conosco também está Paulo Caruso, para registrar aqui os momentos mais importantes do nosso programa. E ao meu lado, companheira, repórter Laís Duarte, que apresenta também as perguntas feitas por e-mail pelos nossos telespectadores e aqueles que nos acompanham na internet. 3 usuários do comunicador Twitter, que trocam pequenas mensagens por celular e também por e-mail, colocam na internet observações sobre a entrevista. Para ver o que eles escrevem, é só você entrar no endereço que aparece aí no seu visor, aí na sua tela. O Roda Viva é um programa transmitido toda segunda-feira, ao vivo, pela internet, às 6h30 da tarde. E você pode ver também na íntegra, sem cortes, ou edição às 10h10 da noite, aqui na nossa TV Cultura. Professor Carlos Guilherme, boa noite. Obrigado pela participação, professor. Boa noite.
Professor Carlos Guilherme, vamos tentar ligar um pouco aí o passado ao presente. Nós acabamos de ver o encerramento nesse final de semana da Cúpula das Américas, né? E havia uma novidade. A novidade, ou várias novidades pelo menos, mas eu vou chamar a atenção de uma delas, que é a presença do presidente Barack Obama e a possibilidade de discutir alguma coisa que parecia impossível ser discutida, como, por exemplo, a volta de Cuba para a OEA, fim da suspensão do bloqueio, etc, etc. O senhor acha que realmente está mudando alguma coisa no relacionamento dos Estados Unidos com a América Latina? Boa noite, Heródoto. Boa noite a todas e todos. Eu acho que está mudando mesmo, Heródoto. O impossível, aquilo que parecia impossível para o historiador, esta expressão não é muito comum, porque aquilo que é impossível, o Muro de Berlim, ou a bomba sobre Hiroshima, Nagasaki, as bombas, ou coisas dessa natureza, ou a eleição de Barack Obama, né? Parecia impossível. Depois daqueles episódios de Miami, das eleições mais ou menos fraudadas, em que o Bush... Esse mais ou menos é uma liberalidade, com perdão da palavra liberal. De fato, aquilo tudo parecia impossível. O mundo, numa conjuntura com Ratzinger, né? na igreja, essa figura que puxa... Depois de quem viveu João 23 não pode imaginar que seria possível existir um Ratzinger depois para a igreja católica. Então, esse é o impossível. O Sarkozy, não é, que faz o Chirac parecer um grande estadista, e Berlusconi, não vamos falar de Berlusconi para não perder tempo, mas e Bush, e a família Bush, né, em cujo ambiente foi gerado, por exemplo, um Bin Laden. Quer dizer, tudo isso parecia, define um quadro em que seria impossível pensar no Barack Obama. E seria difícil, então, pensar no Barack Obama também vir a uma reunião interamericana deste porte, e uma reunião em que ele rompe uma série de, vou usar a palavra, professor Cláudio, paradigmas de convivência política e até humana, não é? E com uma habilidade espantosa. Então, eu acho que é um fato novo e, claro, que é um fato complexo, porque sequer um documento final dos representantes dos diversos países teve sucesso. Na verdade, só o representante de Trinidad e Tobago assinou o documento, que deveria ser um documento coletivo de congraçamento, de integração. Eu não queria jogar água fria no seu entusiasmo, que eu, de certa maneira, até compartilho, mas o fato é o seguinte, nos Estados Unidos, os dois partidos que detêm o poder e se alternam no poder, eles têm diferenças, sim, mas, de certa maneira, são muito parecidos em coisas importantes, e no decorrer dos mandatos, muitas vezes, eles acabam se parecendo ainda mais. E muitas vezes um governo democrata acaba tomando medidas que são mais típicas dos republicanos e vice-versa, tal. Eu não sei, o senhor acha que, olhando um pouquinho para frente, aí o Obama teria condição de levar adiante assim, as promessas que ele fez? Ele começou bem, certamente, mas no médio prazo, assim, ou ele poderia ser engolido pela política americana, que é um perigo que existe realmente, né? O que o senhor acha? Eu acho que essas hipóteses são todas possíveis quando de um conservadorismo que vem a aflorar e segurar o próprio impulso inicial do Barack Obama. É possível, porque nós, como no Brasil, como em outros países, nós, por vezes, desconsideramos a parte de baixo do iceberg, que normalmente é muito conservador, né? Ou conservador, essa parte. O fato também é verdade quando você diz, Oscar, que há uma semelhança, sobretudo em termos de política externa, não é? Ou não há que se esperar muito, pelo menos, dos democratas. É possível que, para a América Latina, isso seja mais um discurso de partida, de boa convivência, uma nova política, um relançamento de uma política de boa vizinhança. Mas eu tenho a impressão que, dadas as características hoje dos Estados nacionais e a crise mais geral que atinge a todos, a começar pelo próprios Estados Unidos, aí tem
é um quadro de crise que pode propiciar fatos novos, realmente coisas que estavam não pensadas. Por exemplo, esta articulação de Lula, do presidente do Brasil, esse papel novo que o Brasil poderá vir a ter na política externa dos Estados Unidos. O Obama é muito hábil e está cercado de gente da melhor qualidade. Trata-se de um homem muito bem formado e informado de política internacional. Quer dizer, ele não nasceu ontem, ele está instrumentado, não é? Apesar de origem humilde, apesar de uma vida familiar complexa, etc., ele está instrumentado, ele se formou no sentido forte da palavra. E eu tenho a impressão também que todos os grupos econômicos que estão, de um lado, sendo penalizados, e de outro lado, serão penalizados porque se aproveitaram demais do tipo de capitalismo anterior, não é? Isso vai dar uma virada. Não há como, senão avançar para frente. Esse relacionamento inicial que ele teve com o presidente Lula, chamando ele de o cara, tal, isso é apenas uma retórica descontraída, tal, ou tem realmente por trás um significado? Tem uma ironia também. As pessoas gostam de ver esta coisa de... Precisamos ver lá, não vou fazer comentário semântico ou de estilo, maneira de ser, mas tem uma gozação aí por trás. Então você que é o bem bom. Mas é claro que é uma cordialidade, mas o Bush também tinha esse ar liano, esse ar, como diziam os argentinos, muito cancheiro, não? Que chega já batendo, dando tapinha nas costas e tal. Isso tem uma ironia de sociabilidade, na sociabilidade. Eu acho que esse é um detalhe engraçado, interessante, mas eu acho que não é o essencial. O essencial é que a questão os protecionismos, a temática do protecionismo, quando ela passar dessa fase de sociabilidade, de grandes manifestações de amizade, a integração, retomar as ideias da Organização Pan-Americana, as ideias que presidiram a fundação da OEA, a Organização dos Estados Americanos, em que Cuba ficou de fora. A hora que se retomar realmente a sério isto, se retomar, por exemplo, no Brasil, seria importante retomar, por exemplo, a linhagem de um Horácio Laffer, um ministro de Juscelino Kubitschek, que lá atrás ele criou a Liga Nacionalista, mas depois da época de Kubitschek... Carlos, você está pensando numa política bilateral Estados Unidos-Brasil, Horácio Laffer. Mas eu acho que o Brasil hoje tem um diálogo com todos os países da América Latina e do Sul particularmente, e pode ser um interlocutor junto aos Estados Unidos de uma série de problemas locais da América do Sul que são muito graves. Nós sempre esquecemos o problema indígena, nós sempre esquecemos as culturas locais, sempre quisemos a minoria branca dominando toda a América Latina. Eu acho que isso muda com o Lula e com o próprio Obama. Eu acho que eles são frutos de uma mesma categoria social. Eles são pessoas que sofreram a miséria, a tragédia humana, a luta pela sobrevivência. Portanto, eu acho que muda um pouco. O Brasil se insere melhor nesse mundo. Ao mesmo tempo, a América Latina está sem consenso, né? Como você acabou de falar, Trinidad e Tobago, só o país assinou, não é? Então, como é que o Brasil pode se ambientar num cenário tão heterogêneo como a América Latina? Eu creio que não vai ser por esse estilo do jeitinho brasileiro, que nós temos uma facilidade, que já surgiu aqui em uma questão pela internet, não é? Será que o jeitinho brasileiro vai... Não é por aí. Eu acho que o professor Lembo coloca algo que pode ser um pouco mais ligado às biografias dos dois. São duas lideranças, sem dúvida. Não há como... E são lideranças de novo perfil. Eu ouvi de um homem do Itamaraty uma frase muito boa. A única figura que pode deixar o Lula opaca é o Obama, que vai ser mais popular, em função do nascimento dele nos Estados Unidos. Exatamente. É uma figura incrível. Um negro dirigindo os Estados Unidos. É algo absolutamente impensado há 30 anos atrás. É o tal impensável que o Evaldo estava levando. Só Monteiro Lobato pensou, né? Só Monteiro Lobato. Vou passar a palavra. Professor, o senhor escreveu já que o brasileiro, o Brasil, sempre teve uma sensação de estranha inaturalidade na questão cultural e política. Considerando que nesse contexto de reconfiguração mundial, com a crise e talvez uma redução da hegemonia americana e o Brasil tendo um papel um pouco
diferente, mais importante aí? O senhor acha que há possibilidade de mudar esse dado, quer dizer, de alterar essa sensação de estranheza cultural? Quer dizer, há possibilidade de melhorar a autoestima do brasileiro nesse aspecto? Essa questão é difícil responder. Nós precisamos preliminarmente deixar, não podemos continuar sendo exóticos. Quer dizer, parece que o brasileiro é diferente, parece que nós temos um outro jeito amaneirado e mais cordial do que evoca o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda de tratar as coisas do mundo. Eu acho que nós estamos se formos para a Realpolitik, nós temos que pensar, e que é o que interessa nesse quadro, por mais simpático que seja o nosso presidente, messiânico e carismático, por mais moderno, no sentido forte da palavra, que seja um Barack Obama, eles vão ter que confrontar lideranças para a tal da integração, se é que vai exercer esse problema, com Chaves, que realmente é uma figura mal polida, para dizer o menos, não é? Quer dizer, é uma pessoa que é uma figura e com uma metodologia de ação política que assusta. Quer dizer, foi uma vítima dos industriais da Venezuela, não foi? Exatamente. E do sistema de televisão. Não, e continua, o tema da televisão vai voltar, sem dúvida. Aqui. Ele foi uma vítima. E a outra questão do coronelismo digital aqui no Brasil, já voltamos a isso. Mas o fato é que o nosso Chaves aí tem umas características que para confrontar com um modelo moderno de administração, que certamente o Barack Obama está preocupado em implementar, e não só na política interna, mas na política externa, inclusive para a América Latina, aí teremos que colocar algumas reticências. Vai ser difícil essa parada, por hora está, já como Mônica notou, não há um consenso latino-americano mais sequer, quer dizer, mesmo para a montagem de Mercosul, não é? E outra coisa, essas teorias de Bolívar, esse bolivarismo, essa coisa revolucionária, eu acho que as pessoas, Heródoto, têm a impressão que não andam lendo muito história para saber quem foi o Bolívar. O Bolívar foi um grande déspota, independentista, sem dúvida, mas a professora Maria Lígia Prado, por exemplo, fez estudos sobre isso para mostrar, aliás, foi publicado na Folha de São Paulo, um estudo dela, que mostra que a figura é uma figura, no mínimo, autoritária. O romântico latino-americano. Pois é, exatamente. Escuta, ontem o jornal El País, um comentarista do jornal El País, fazia um trabalho muito interessante sobre Brasil, América Latina, e achando que a saída para a América Latina é o Brasil e a Argentina serem como a França e a Alemanha, se unirem. É verdade isso? O Brasil vai haver essa possibilidade de um dia argentinos e brasileiros estarem juntos economicamente, socialmente? Eu acho preliminarmente, Cláudio, a diferença é imensa. A população da Argentina é restrita. Quantos milhões de habitantes? 40 milhões. 40 milhões. E a problemática da Argentina, com uma espécie, vamos chamar assim, de classe média que flutua. Populismo esclarecido? Populismo, nem sei, às vezes não é esclarecido. Não é? Quer dizer, essa coisa de populismo, raramente ele é esclarecido, se é que alguma vez foi. Então, nós vamos discutir, espero eu, os populismos no Brasil, em algum momento, os momentos que eles estiveram em vigência, até para podermos classificar esse que está aí, né, o atual. Eu acho que não é fácil, há um neopopulismo que eu, aqui num exercício coletivo... A professora Marilena Chauvin disse recentemente que o conceito de populismo não serviria para o presidente Lula, porque o populismo, apesar das várias exceções, ele implica o fato de que é alguém de uma classe dominante que vai fazer políticas assistencialistas para dominar a classe subalterna, popular, enfim. E que o presidente Lula, como um trabalhador que emergiu daí, não estaria, portanto, sendo um presidente populista com esses programas sociais. Aí ele pode se atrapalhar um pouco, né? Teve populista que foi pintor de parede, né? Agora, eu discordo aqui da minha querida Marilena Chauvin, porque existe, ela sabe muito bem, a derrapagem ideológica. Eu posso ter uma origem, por exemplo, no Cambuci, o meu pai pode ter dormido na Estação da Luz quando veio de Minas para São Paulo, mas ele pode ter ascendido e ter assumido os valores de uma classe que não era a dele. Não é? Aliás, um pouco foi o que aconteceu com o Tiradentes também, né? Vamos voltar a essa história.
Ele, na verdade, tinha um projeto muito interessante, maravilhoso, mas, na verdade, daquele estamento superior do Tomás Antônio Gonzaga. Ele queria subir socialmente. Quer dizer, algo, não, mas além disso, ele queria outras coisas também. Claro, ele queria mais coisas. O Tiradentes, que, aliás, amanhã estará fazendo 220 anos. Poucos anos, né? Professor, agora, voltando para o caso do Lula, só para completar um pouco Sim, essa... não fechamos. Eu não sei, quer dizer, ele já completou agora mais do que 2/3, né, considerando os 2 mandatos, aí talvez já seja um momento de fazer uma primeira avaliação, quer dizer, qual é o Lula que vai ficar para a história, quer dizer, tendo já governado esse período, acho que já dá para ter uma ideia. Ele vai entrar para a história como o neopopulista, como o senhor está falando, da mesma maneira que colou no Fernando Henrique a etiqueta de neoliberal, a revelia, mas acabou colando, no caso dele também a revelia, no caso do Lula. É esse o Lula que vai ficar ou tem outras contribuições dele, outras ações que podem tornar esse perfil um pouco mais complexo? Ele fica como alguém que colocou o dedo de maneira mais vigorosa em algumas feridas que estavam mal equacionadas, ou talvez até nem pudesse ter feito o governo de Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, a questão social vem mais forte. Eu acho que essa imagem é que vai ficar. Se nós tomarmos alguns índices do começo do governo Lula... Mas ela vem com essa mácula do assistencialismo ou ela vem mais forte? Não, ela vem mais forte, seguramente. A mácula do assistencialismo... Agora, quem não foi assistencialista em algum nível ao longo dessa história toda? A história do Brasil toda, sobretudo a história do Brasil republicano. Né? Essa coisa do assistencialismo em maior ou menor grau, e o Estado pedagógico também, do Estado Novo. Essa coisa, o problema nosso talvez seja da fraqueza também, da debilidade da sociedade civil. Quer dizer, que as coisas parecem que não vêm de baixo para cima aqui. De fato, por vezes vem. O que existe é o braço do estamento burocrático que apaga essas coisas. O Lula talvez tenha colocado de maneira mais nítida a problemática social. Agora, subiu toda uma lumpen-burguesia, um lumpen-proletariado para aparelhar o Estado. Então, o que vai ficar é algo que ainda vamos ter que discutir um pouco mais aqui. Neoliberalismo para o Fernando Henrique e neopopulismo para o Lula, acho que uma palavra só define pouco. São mais complexas as figuras, até porque o modelo todo é um modelo autocrático burguês, e nenhum nem outro desmontaram. Professor Mota, vamos fazer o nosso primeiro intervalo e vamos voltar daqui a pouco o nosso convidado aqui no Roda Viva. Até já. Nós voltamos aqui no Roda Viva com o nosso entrevistado de hoje, que é o historiador e professor emérito da USP, Carlos Guilherme Mota. Professor Mota, ao longo da história do Brasil, a gente ouviu falar muitas vezes a palavra oligarquia. Então, a minha pergunta é o seguinte: as oligarquias ainda existem no Brasil? Esse recente exemplo no Maranhão, com a volta da família Sarney à capitania, desculpa, capitania não, ao governo local, né? É ainda um resquício desse passado, desse coronelismo, desses sistemas oligárquicos ligados principalmente aí às áreas mais distantes do centro de decisão? Seguramente. Agora, essas oligarquias, aliás, o pequeno lapso, que realmente é a capitania do Maranhão, se você não cometesse esse lapso, eu iria cometer. De fato, e não é só o Maranhão. Eu acho que há toda uma problemática aí de coronelismo pelo país todo, inclusive coronelismo mais modernizado, coronelismo eletrônico. Quem distribui, quem faz as concessões. Eu gosto muito de falar numa TV pública, porque eu posso falar dessas coisas. Não sei se passa em outras entrevistas que eu dei, não saía essa coisa. Quer dizer, quem faz a concessão dos canais de televisão, essas rádios,
também as igrejas e essa coisa toda. Há todo um controle que é, de certa maneira, oligárquico. Quer dizer, só que as oligarquias tinham marcas no século XIX ou no século XX, período da Primeira República, tinham marcas das famílias que mandavam, se sucediam, os casamentos. A oligarquia é muito definida pelo, não só um grupo forte que se sucede no poder ou controla o poder, mas também por casamentos internos, por associações, e que forma realmente não é uma classe social com mobilidade, mas um estamento. E lá embaixo, casta. Então tem essa história de os estamentos oligárquicos, por exemplo, da Primeira República, eles remanescem. A história do Brasil é uma história difícil de se fazer, porque às vezes você tem surtos de modernidade, não é? Ou ameaças, não é? De modernidade, não é? E depois que se mesclam com classes novas, sociais emergindo e que são cooptadas pelos velhos estamentos oligárquicos. Então fica essa sensação do coelho da Alice, você está correndo o tempo todo e sempre no mesmo lugar. O Visconti tem aquele filme o Lampedusa, né? O Leopardo. Eu vejo aquele Leopardo e sempre estou pensando no Brasil, quer dizer, talvez não tenhamos ainda o Visconti, mas o Leopardo nós já temos aqui, que está nos devorando, além do leão, naturalmente. Claro, também. Professor, uma das perguntas mais votadas na nossa enquete aqui na internet foi a seguinte: o problema da corrupção está enraizado no sistema, na cultura brasileira? Bom, em primeiro lugar, não existe essa cultura brasileira redonda assim. Eu tive o trabalho e paguei um preço alto para dizer que essa coisa da cultura brasileira é uma ideologia que foi criada à época do Estado Novo, em que era preciso inventar um conceito de cultura tão forte, e ela apareceu depois com C e Bs maiúsculos, a cultura brasileira, porque tinha uma cultura alemã, uma cultura italiana, uma cultura espanhola. Né? Tinha que haver naquele momento, naquela conjuntura, sobretudo na primeira metade do século XX, a Europa das nações. Onde é a nossa cultura? Olha, então, preliminarmente, o próprio conceito de cultura brasileira tem que ser demolido, revisto, revisitado. Foi uma cristalização ideológica de uma época, com grandes pensadores, né? Uma pessoa que é da grande admiração do professor Cláudio Lembo, e também hoje da minha, por outras razões. Agora você melhorou, então. Melhorei, mas pela esquerda. Então, o fato é o seguinte, que o Gilberto Freire, ele inventou uma maneira própria de ser, uma diferença, a miscigenação. E ele foi muito importante, e é ainda muito importante. Se você pegar todo o repertório da Escola do Zanarlo, não é? A história da vida privada, a história da sexualidade. Eu pensei que você ia falar do Oliveira Viana. Não, Oliveira Viana ainda não cheguei lá, embora eu tenha amigos advogados que estão me mostrando, juristas, querem muito que eu leia mais o Oliveira Viana. Oliveira Viana era um crítico de Gilberto Freire. Gilberto Freire teve esse problema, então, para responder. Freire era o dominador. Ele criou essa ideologia de uma cultura brasileira própria, não é? Com certas características de miscigenação, de cor. Ele deslocou os heróis da raça branca do século XIX, do Instituto Histórico e Geográfico, para um novo tipo social e étnico, que é o mulato. Né? Então, na verdade, é um deslocamento de valores étnicos que também para nós hoje não funciona. Né? Mas onde entra a corrupção nisso? Onde entra? Onde entra a corrupção? Bom, eu estou tentando chegar lá. No público e privado, exatamente. Bom, é que as respostas para os historiadores são longas. Como eu não sou sociólogo, se eu fosse sociólogo eu responderia taxativamente. Eu não tenho essa... O historiador remonta, é um verbo, aliás, é um galicismo. Onde vem a corrupção? A corrupção, bom, em primeiro lugar, eu acho que tem uma história que nós discutíamos aqui pouco antes de entrar, que há vários tipos de colonização. Há pelo menos dois básicos. Sistema colonial ou colonização de povoamento, que você é deslocado do seu país, da sua região, vem para montar uma nova sociedade, ideais comunitários, essa coisa e tal. E há a colonização de exploração. Essa colonização de exploração é a colonização que faz com que você ande pela Oscar Freire e parece que tem um sertão ainda pulsando por ali, o terceiro mundo, o quarto e o quinto mundo juntos ali, essa coisa toda. Quer dizer, a montagem da cidadania é precária.
Claro que para fazer uma calçada, muita gente já ganhou dinheiro, o outro já inventou não sei o quê, corrupção, mas não vem daí, vem lá de trás, em que o senhor de engenho não era exatamente um cidadão, e o escravo não era nada, aliás, o escravo não existia, né? O branco pobre podia ser alguma coisa, mas também era um desclassificado, como definiu bem a Laura de Melo e Souza num livro clássico, Os Desclassificados do Ouro. Onde você tem a corrupção é no tipo de Estado também, que faz a concessão das terras, as donatarias, e aí há uma indefinição entre o público e o privado. E onde a coisa enrijece, entra a corrupção. A própria Inconfidência Mineira foi marcada por traços de corrupção, na verdade. Então, você vai encontrando ao longo da história uma série de figuras que vão praticando aquilo que teve o livro clássico que nós historiadores gostamos muito e é muito atual, A Arte de Furtar, né, que é um clássico. O autor é desconhecido. E o autor é desconhecido porque ele podia ser perseguido, porque as denúncias são muito fortes. Então, aí não sei se responde a questão da corrupção, mas eu acho que tem uma outra questão ainda, Oscar, que é a seguinte, a sociedade de contrato não se montou aqui direito ainda. Nós estamos numa sociedade estamental, escravista ainda. Esse capitalismo é senzaleiro ainda. É um conceito possivelmente novo. Eu gostaria de saber se ele tem alguma vigência. Mas é aquela história, eu sou moderno aqui, mas eu prefiro passear em Miami ou na Europa. Particularmente com passagem paga pelo Congresso. Se for aí é estamental a passagem. Aí é o Estado exatamente do qual eu posso me utilizar sem maiores precauções. Quer dizer, eu faço parte do Estado, eu sou um particular, uso do meu mandato para atividades que ficam nesse lusco-fusco em que não há punição. O que há é esta impunidade que é o tema central da história do Brasil. Professor Carlos Guilherme, a sociedade brasileira é complacente com a corrupção? Eu não creio. Eu acho que Ou era participante. Também a sociedade é uma coisa muito ampla, não é? A sociedade é muito ampla, não é? É uma noção muito ampla. Eu acho que há segmentos, há setores que estão vendo sim do mundo do trabalho, Carlos, mas tem um problema. A burocracia portuguesa é muito pesada. Também levou a isso. Toda aquela estrutura burocrática de Então vamos Portugal, chegar ao ponto. Eu acho que aí tem a ponto. Não houve ruptura com essa burocracia, com essa tradição, com essa herança. Não é ibérica, é uma herança portuguesa mais fortemente. É ibérica, se houver uma... Não esquece que o Filipe II mandou aqui há muito tempo. Mas eu... Portuguesa e ibérica. Mas eu não queria cair nessa coisa do iberismo. Eu acho que não houve revolução burguesa. Não. Nós adoramos ir a países onde houve revolução burguesa, onde você respeita o contrato, para no farol, no semáforo, atravessa direitinho, vai fazer isso. Onde há sociedade de contrato para valer, não é? E agora aqui a conversa sempre é de flexibilização. A palavra flexibilização entrou no vocabulário já no governo Fernando Henrique Cardoso. Tinha que flexibilizar e essa flexibilização implicou em deixar para trás uma tradição de lutas e de conquistas do mundo do trabalho nas suas relações com o mundo do capital, onde poderia haver uma maior clareza das relações sociais. Você anda mesmo no estado de São Paulo, você encontra, a gente fala só do Nordeste ou do Norte, há coronelismos por toda parte. Quer dizer, esse conceito de coronelismo ou neocoronelismo é muito mais moderno. Agora, o que nós não tivemos aqui, o Raimundo Fauro, que é um autor de importância, que pensou muito bem essa tradição estamental, essa falta de ruptura, o Fauro dizia as principais ideias da Revolução Francesa não atravessaram o Atlântico, quer dizer, ficaram por lá. Tem algum jacobino no Brasil? Já tivemos muitos. Frei Caneca? Frei Caneca, seguramente. Eu diria que o Tomás Antônio Gonzaga foi um homem que foi um advogado de muita qualidade. Mas não era um jacobino, ele não queria revolução. O que é o seguinte, naquele momento... Ele não queria sublevação, ele queria revolução. Eu pensei que... Você que me ensinou isso, está lá no seu livro. Os brasileiros nunca querem revolução, só o povo faz. Não, eles querem revolução. Há segmentos da população que, ao longo da história,
em 1789, 1798, há um brilhante livro do Istvan Jankso, A Bahia contra o Império, que mostra o papel dos alfaiates, chamada Conjuração dos Alfaiates. Qual foi mais importante, a mineira ou a baiana? Do ponto de vista da elite, bom, as duas fracassaram. Esse é outro problema. Agora, como o fracasso faz muito parte a Revolução Boa é que dá certo, né? É quando você toma o poder, você sabe melhor que eu isso. Né? Então, o fato é que a Inconfidência Mineira foi a ideologia mais dos proprietários, daí a inspiração dos Estados Unidos, que também era uma revolução de proprietários. A baiana, a Conjuração dos Alfaiates, foi mais funda, já marcada pelas ideias da Revolução Francesa e dos estratos mais baixos. Eu diria também mais uma coisa, você fez uma pergunta difícil, que é... Aliás, todas as perguntas estão um pouco difíceis. Não sei se é o dia, as vésperas do Tiradentes. O fato é o seguinte, jacobino no Brasil é uma coisa difícil de existir. Eu nunca vi um jacobino no Brasil. O Cipriano Barata poderia ter sido... há figuras, a Silva Jardim, você tem uma série de figuras, você tem figuras assim, não é? Agora, o problema não é esse, o problema é saber se tem sans-culotte. Nunca morreram na guilhotina, né? Não, o problema é saber se quando você é sans-culotte chega lá ao poder, não é? O presidente Lula, por exemplo, se as ideologias, quer dizer, aqueles projetos iniciais do chão de fábrica, não é? Inclusive a visão sindical, propriamente, que ele possa trazer, se ela não foi também absorvida exatamente pelos coronelismos. Eu vejo com dificuldade a República hoje, esse pacto republicano que está sendo... foi negociado, mas que pacto é esse? Para nós, pacto republicano entre 60 e 63, 64, nós éramos estudantes, você há de se lembrar bem, fazer as reformas de base era repensar a República. Com o quê? Com reforma política, que não sai aqui afinal, nesse momento, reforma universitária, reforma agrária, não é? E várias outras reformas que não resolvidas pela ditadura de 64 a 85 e depois os outros governos, não é? Estão dando nessa situação terrível, que é essa que eu gostaria de aqui dirigir só um ponto. Quando houve o levantamento, uma das conclusões, uma das situações contemporâneas, o professor Cláudio Lembo viveu quando era governador de São Paulo, no dia 16 de maio de 2006, em que a cidade de São Paulo parou, a maior capital do mundo ibero-americano, está parada, da América Latina, e não havia sociedade civil. Não tinha sociedade civil. Então, a pergunta, talvez maior, eu não vou responder, eu vou responder com uma pergunta: não houve ruptura, não houve guerra civil norte-americana aqui para acertar as coisas, não houve Revolução Francesa, nem a primeira dos liberais, que é de 1789, e muito menos a de 1793, que aí sim surgiram os girondinos e depois os jacobinos. E não surgiu também nada como aquela questão dos direitos civis, não é? Que se viveu na Inglaterra até um pouco antes da Revolução Industrial. Carlos, quer dizer, você que conhece a história do Brasil, assim, estudou todas as figuras da história do Brasil, a alma do brasileiro, o Lula vai para o terceiro mandato? olha, já a alma do brasileiro já me deixou desconcertado, porque eu acho que o brasileiro, quem resolveu o problema da alma do brasileiro foi o Mário de Andrade, naquele livro belíssimo, Macunaíma, que essa alma do brasileiro procurada, então, não existe esse brasileiro, não existe. O Lula não vai para o terceiro mandato, não vai para o terceiro mandato. Só se for você achar, eu não sei como, absoluto. a mudança Deixa eu só aproveitar essa, porque o que eu queria perguntar é o seguinte, você está falando de república, né? Muito bem. A história da república ela é muito mais marcada por períodos de exceção do que propriamente de uma democracia representativa, né? A gente tem aí 20 anos, pouco mais de democracia, mas comparado com tudo que veio antes, ainda é um período pequeno. Eu queria perguntar se o senhor acha que a democracia no Brasil está consolidada, e essa pergunta do Cláudio Lembo vem a propósito disso. Quer dizer, se a gente hoje está falando em terceiro mandato, que evidentemente é uma coisa que não está na Constituição, mas se isso é ventilado... Mas há um projeto, uma PEC, né? Um projeto Sim. de reforma constitucional. E Mas, até enfim, quer dizer, a coisa é tão frágil que você ainda não tem as regras, elas estão ainda sujeitas
a mudanças que são fundamentais. O próprio Fernando Henrique mudou também, quer dizer, não tinha segundo mandato, passou a ter segundo mandato, agora novamente uma outra mudança não era uma pode visão acontecer. republicana. Os republicanos de 1891 não queriam reeleição no Brasil, porque criaria um caudilismo. Mas tudo isso reforça essa pergunta, quer dizer, a democracia hoje, ela está consolidada de maneira, assim, não há dúvida, ou ainda é muito jovem para a gente fazer esse tipo de afirmação? A democracia não está consolidada, Oscar, seguramente não está consolidada. Que democracia é essa em que os partidos são o que são, em que a fidelidade partidária não existe? A república não está consolidada. Não é que a democracia esteja ou não está ou não está consolidada. É que o que é isto? Falta de fidelidade partidária. Os partidos com conteúdos ideológicos absolutamente genéricos, mas na prática a teoria é outra. E finalmente, uma série de mecanismos de vazamento daquilo que poderia ser a montagem de uma ordem nova. O presidente Lula fala, desde que eu acompanho mais diretamente, desde 2003, em reforma política. Ele diz, fala-se. Ele diz, está no nosso livro, História do Brasil, que eu escrevi com a Adriana Lopes. E antes dele também. E antes dele também. Quer dizer, E antes dele também. Quer dizer, a reforma política que não sai, todo mundo fala, mas não quebra um ovo, diz ele numa expressão lá. Eu diria que hoje o que temos é o que o Raimundo Fauro novamente, chamou de a democracia traída. Eu acho que esses últimos 2 governos não têm sido radicais, não no sentido jacobino, Cláudio, mas no sentido de raiz, de tomar as coisas pela raiz. Vamos mais fundo. Muito bem, além da Bolsa Família, e a reforma agrária. E nós estamos vivendo uma situação que A República nunca foi republicana. Não, aí já tem uns momentos que pareceria quase... A corrupção mostra que não há república no Brasil. Bom, mas a República houve corrupção na República Francesa também, não há... Só que lá ministros estão presos, dos Estados Unidos a secretários de Estado presos, as pessoas são presas lá. O que eu vejo ultimamente é esse mundo róseo que parece, e os nossos amigos europeus veem o Brasil com uma coisa espantosa, notável, que está despontando. Anteontem eu estava vendo aqui em Mauá uma fila muito tristonha de 8.000 pessoas para um emprego a 120 lugares e salários nem tão confortáveis. Quer dizer, que sociedade civil, de que Brasil nós estamos falando? Eu fiquei mais confortado porque no dia seguinte eu estava ouvindo alguns colegas jornalistas também pela televisão e vi uma das nossas jornalistas, das melhores jornalistas e também um debatedor lá, dizendo, olha, eu não sei, eu vivo em Brasília o tempo todo, eu acho que eu estou vivendo uma situação surreal. Parece que se fala assim dos números, a coisa vai bem, sabe? Mas eu estou vivendo uma situação. Professor Carlos Guilherme, vamos fazer mais um intervalo aqui nessa nossa conversa, nessa nossa entrevista. Eu quero lembrar você o seguinte, o Memória do Roda Viva está disponível no nosso site, que é o tvcultura.com.br/Roda Viva. Lá você pode, por exemplo, pesquisar todo o conteúdo do nosso arquivo e também mandar aqui os seus e-mails com críticas, sugestões, etc, etc. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. O nosso entrevistado de hoje aqui no Roda Viva é o professor Carlos Guilherme Mota, historiador da Universidade de São Paulo. Professor Carlos Guilherme, é só a gente abrir aqui a internet, você abre o olho e tem lá escândalo no Congresso Nacional. Fulano pegou passagem, levou a namorada não sei para onde, outro pegou a família, mandou para Miami, etc, etc, etc. Essas questões todas relacionadas ao Congresso Nacional, esses escândalos que a gente está vendo hoje, eles sempre existiram na história republicana do país? É uma novidade? Isso aqui coloca em risco a democracia do país? Que avaliação o senhor faz disso? Eu vou dar 2 respostas para isso. Em primeiro lugar, examinando, por exemplo, a República Velha, a Primeira República, de 1889 a 1930. Eu achava que todos aqueles oligarcas, precisamente, eram figuras que se utilizavam dos bens
públicos para cima e para baixo, e eu vou descobrindo que não era bem assim. Eram mais austeros do que os atuais políticos. Porque não tinha de gastar. Não, tinha Paris, tinha Paris, tinha o Rio de Janeiro, não, talvez menos em São Paulo, não, mas em São Paulo também. Era uma metrópole considerável. Enquanto figuras como Rodrigues Alves, como uma descoberta foi, sem dúvida, o Venceslau Braz, mineiro de Itajubá. É uma figura... Você chegou a conhecê-lo, Cláudio? Não, chegou Não, a também não. Mas ele seria possível, nos anos 60 ele estava vivo ainda. Foi vereador no fim da vida. E o fato é que o Dr. Venceslau Braz, ele era uma figura... Tinha uma empresa de 400 operários, com serviço de saúde, isso eu estou falando na época da Primeira Guerra Mundial, serviço de saúde, com aposentadoria, com uma série de benefícios para os operários que só a legislação viria a trazer, a legislação social, sobretudo depois de Getúlio, viria a trazer. E teve grandes ministros, como Pandiá Calógeras, depois Carlos Chagas, homens, em geral, de média condição. Então, não houve, aliás, houve um episódio, sim, de corrupção, que teria envolvido Pandiá Calógeras, o grande historiador, e depois foi ministro da... E consultor de quartéis. Exatamente, que ele foi ministro da guerra. O único civil. E o único civil. Na época. E o fato é que ele puniu o Pandiá Calógeras porque inventou uma coisa diferente ali, que nem chegaria hoje, para os termos de hoje não seria nada, não seria corrupção. Isso então é a primeira resposta. A segunda resposta, Heródoto, eu evoco um programa aqui do Roda Viva que eu utilizo muito em sala de aula quando é possível, que é do Florestan Fernandes, que aliás é você que coordenou também com alguns colegas. Foi em 1994, eu creio, né? 94. Foram 3 ou 4 meses antes do falecimento do professor e então deputado Florestan Fernandes. Ele já falava dessa questão do financiamento dos partidos. Ele já falava do perigo. Veja bem, o professor Fernando Henrique, o candidato Fernando Henrique tinha sido eleito e estava para tomar posse. Foi aquele momento, foi no fim do ano, dezembro de 94. Ele falou: temo pelo governo do Fernando Henrique, que saberá, por certo, ele está instrumentado para evitar isso, aquilo. Ele faz uma listagem de advertências, não é? Mas advertências fraternas também. O Florestan era um senhor, não é? Era uma figura fantástica, mas radical. Eis aí um jacobino. Ele é Saint-Quilotte que foi para o jacobinismo, ou o jacobino foi para o... Bom, o fato é o seguinte, o Florestan aponta mesmo as questões do PT e diz lá, quem quiser assistir, eu acho que sobretudo os militantes do PT deveriam assistir para ver onde é que parou a história em 94. Não é? Se isto continuar assim, eu sei que a porta da rua é serventia da casa. Como que dizendo que se isto continua assim, eu vou dar adeus para esta situação. Eu também, eu custo a imaginar que ele pudesse estar nessa geleia geral que está montada. Não é? Agora, quando você vê esse retorno de Sarney à presidência do Congresso, esse HCL, toda essa aparelhagem, esse aparelhismo que está montado. E existe outro aparelhismo também, de sindicalistas ou ex-sindicalistas ou pseudo-sindicalistas que foram arranjar a sua boca lá. Então, eu apontei isso num livro, há um lumpenproletariado. Marx sabia muito bem o que era o lumpenproletariado, me permita citar o Marx fortemente aqui, porque muitos marxistas não leram essa passagem, e há uma lumpenburguesia também que, sem empregos ou sem atividade, tal, vão se acochambrando onde dá. Né? É a boquinha, é a passagem, é não sei o quê. Então, eu acho que é um momento muito bom para reler, né? Ver Florestan e reler Marx. O senhor está, nessa primeira resposta que o senhor deu, identificando algumas virtudes aí na República Velha, eu sei que absolutamente não é a sua intenção, mas de certa maneira dá munição para esse argumento nostálgico. Antigamente que era bom, tal. Eu sei que não é a sua intenção, mas esse tipo de comparação, eu não sei, é uma verdade, é uma coisa que pode ser constatada.
Mas, assim, na análise histórica, isso aí tem algum significado mesmo? Quer dizer, são pessoas que tinham virtudes, mas era uma coisa que era independente do regime, do governo, que aliás não tinha nenhuma representatividade, talvez 5% votavam, se tanto, né? Exato. E... Você tem razão, Oscar, nesse ponto. Pode dar um pedal para uma nostalgia. Naquele momento que era bom, o mundo era menor. Aquela chamada consciência amena do atraso, de que falava o professor Antônio Cândido, né? Que depois se passa uma consciência de país subdesenvolvido, que já é melhorzinho. Mas essa consciência amena de atraso, aquilo que era bom, o pequeno, essa coisa. A província boa, a humildade. Primeiro que não eram tão pobres assim, né? Vamos desde logo, né? Um Rodrigues Alves, essa gente toda. Segundo, que do ponto de vista da história social, você tem razão. Quantos levantes, quantas greves, né? Eu não falo da de 17, depois em seguida outra, não falo do levante de 1824, não falo do Arthur Bernardes, que depois vai ter uma posição, vai passar bem para a história, etc. Mas ele foi o grande repressor também. Esses governos eram... essa oligarquia não brincava em serviço. Ele governou em estado de sítio o tempo todo. Teve parentes, familiares que trabalharam em profissões modestas antes de 1930, sabe que os direitos sociais eram muito precários. É bom que, sobretudo, os telespectadores mais novos saibam que o que se trabalhava neste país, como em outros também, mas aqui, sem direitos sociais, não tinha sábado ou domingo. Domingo de manhã trabalhava-se também, não tinha essa coisa de água quente, não tinham passagens também. Os ônibus eram muito precários, de ônibus para comer poeira lá em Pindamonhangaba, em Taubaté. A vida social era uma vida muito apertada. E essas... É o que eu disse, não tinham de gastar. As coisas eram algumas pequenas. Olha, salvo o melhor juízo, que é uma homenagem que eu faço aos advogados, muito Data Vênia, é o seguinte, todos eles viajaram para o exterior, né? Mesmo os militares, sim, Paris era uma referência. Isso para a elite do café, a elite do açúcar, mas não para o povo brasileiro. Não estou falando da... Não, o Oscar Pilagaio estava perguntando, está dizendo que essa visão desses presidentes da Primeira República poderia levar... todos oligarcas. Professor Carlos, falando em elites, o senhor falou certa vez de pensadores que fizeram diferença, como José Bonifácio, e que foram recalcados pela eterna conciliação das elites. Como é que é possível quebrar essa conciliação das elites e deixar aflorar os grandes pensadores? José Bonifácio e tantos outros. O José Bonifácio teve importância, nós trabalhamos bastante a biografia dele, e há boas biografias já hoje sobre José Bonifácio. Há um trabalho, por exemplo, da Miriam Dolinikoff, né? Houve uma tentativa do governo do professor Lembo, né? Que foi de colocar na rede escolar livros, pequenas biografias de figuras dos pais fundadores da história do Brasil independente, né? Assim como nos Estados Unidos, é uma boa imitação essa. Cultivam-se, ou na França, cultivam-se os founding fathers, ou os revolucionários, Robespierre, essa coisa e tal. Danton mais do que Robespierre. O José Bonifácio e outros, nós procuramos divulgar um pouco a vida deste homem brilhantíssimo, né? Isso que é importante saber. Tomás Antônio Gonzaga, um dos maiores poetas da sua época, a figura talvez mais bem formada da Inconfidência Mineira. O José Bonifácio. Aquela biblioteca lá na Inconfidência Mineira, que era tão grande quanto... O padre Luiz Vieira da Silva, eram bibliotecas do tamanho da biblioteca do Kant, na futura Alemanha. Bom, mas onde é que chegamos? Você fez a pergunta. O José Bonifácio, particularmente, é uma figura que foi muito soterrada ficou uma imagem muito oficial, não é? Do patriarca, o velhinho e tal. Primeiro que era um velhinho agitado como um Darcy Ribeiro, mais ou menos. Divertido, um pouco boca suja, falava boquirroto, não é? Mas com honoris causa por todo lado, com títulos de doutorado em Freiburg, em Paris e assim por diante. Esteve na Revolução Francesa, em 1790, uma figura fantástica, que pregava já a abolição da escravatura em 5 anos. Pregava lá em 1823, na Constituinte. Pregava a integração dos indígenas de maneira civilizada, dizendo que esta terra
estas terras são de direito deles, eles chegaram primeiro. Não é? E outras coisas, como até uma espécie de divórcio, do ponto de vista da... Bom, ele foi soterrado. Essas ideias básicas, veja, ele pregava isso em 1823, a abolição só viria sob as barbas de Pedro II, né, sábio, em 1888. Quer dizer, é muito tempo, é muita escravidão, é muita... O Pedro II era um... É muita conciliação, que você está falando, conciliação das elites mesmo. Elas se Sim, ele foi desterrado. Alguém que pensava assim. Então, isso tem a questão da memória, do apagamento da memória também, que eu acho que é a questão que está no fundo da sua... O problema que está no fundo da sua questão. O apagamento da memória vem pela conciliação histórica. Nós temos sempre que desativar os heróis mais radicais, os jacobinos. Quem fala de um Silva Jardim? Andrade eram jacobinos do Brasil. Quem é? Os Andradas eram Os Andradas, gente briguenta, naquele momento, sim, porque... Se bem que eram monarquistas constitucionais. Mas eram conflituosos. Mas também era uma coisa que dava para levar. É? Não é Mas o irmão ficou preso muito tempo. O Antônio Carlos participou de 1817, o Antônio Carlos Ribeiro de Andrade. Eram figuras muito contundentes, muito corajosas. E um Frei Caneca, por exemplo, que é do mesmo momento, ele foi mais cultivado, até no momento aqui da ditadura, pelos padres à esquerda também, o que foi um bom trabalho. Né? O Frei Caneca é um ídolo da esquerda católica, e não só da esquerda católica. O Frei Caneca foi um homem que foi até as últimas consequências, e escrevendo, que também era um homem de origem humilde, também. Frei Caneca era filho de um fazedor de canecas, de barris, essa coisa toda. E foi estudando Professor. e foi formado. E ele dizia, é uma mensagem boa para os novos, sobretudo esses universitários que estão tão pacíficos nesse país, não é? Eu nunca vi uma banalidade, um silêncio universitário, não é? Hoje eu posso falar, porque agora o professor Cláudio Lemos já não é mais o reitor da Mackenzie, então podemos assolar os alunos. Mas o Frei Caneca que dizia, para quando se guardam os jovens desse país que não se mexem? E ele estava mexendo lá na frente e aí se mexeram e professor, levaram não se tem tido repercussão grandes pensadores do Brasil na sua totalidade, quer dizer, não se faz mais Florestan Fernandes, Antônio Cândido, enfim, aquela produção dos grandes pensadores do Brasil, ensaístas. Talvez História do Brasil, uma interpretação, seja das últimas produções dessa linhagem. O que o senhor acha que está acontecendo? Assim, quer dizer, há uma demasiada especificidade na universidade, essa exigência da universidade por uma produção cada vez maior e mais produção e estudar pequenos aspectos da história, enfim. O que o senhor acha que leva a ter perdido um pouco esse aspecto de grande ensaio sobre o Brasil e ficar talvez mais no tecnicismo ou nessa ideia de ser mais específico? A sua questão leva a um ponto muito importante, que é, precisamos nós de gurus, de grandes, um momento de Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Paulo Freire e tantas figuras, não é? De repente nós como que dependemos, e veja, na última década desapareceram quase todos, né? Quer dizer, então de repente parece que houve uma orfandade que não precisa ser... Em contrapartida, eu queria dizer que há uma quantidade de trabalhos na universidade notável. Esta Miriam Dolidikov fez um pacto imperial. Há trabalhos sobre a ditadura, sobre o silêncio. Este Carlos Fico, li um livro sobre o Grande Irmão, que mostra, sim, a participação dos Estados Unidos em 64, né? Até com algumas questões difíceis ali de você digerir. Com personalidades andando por ali. Você tem uma série de trabalhos maravilhosos, Ronald Polito sobre o mineiro, sobre o próprio Tomás Antônio. Você tem uma quantidade fantástica de trabalhos muito bons. Agora eu vou citar a Marilena Chauí a favor. Eu citei uma vez contra, agora eu tenho que citar a favor para ficar essas coisas meio tucana, não é, Cláudio? Que nem isso. Eu não conheço bem o caminho. É o seguinte, há
uma divisão ideológica do trabalho intelectual na universidade. Quem denunciou foi ela. O próprio Clodovaldo Pavan, recentemente falecido, em debates na SBPC, Luiz Edmundo Magalhães. Havia uma denúncia dessa universidade compartimentada. Eu estou te falando de 1970, 75, 77. Não é? E isso parece que está aceito hoje. O jurista é jurista, o historiador é historiador, o geógrafo é geógrafo. De vez em quando alguém atravessa o campo e faz algumas interdisciplinaridades. A palavra interdisciplinar passou a ter, o conceito de interdisciplinaridade passou a ter uma força que é ridícula para essas pessoas. Florestan é interdisciplinar, Paulo Freire é interdisciplinar. Nós não discutíamos se o Darcy era antropólogo ou interdisciplinar. Quer dizer, ficou uma... Então a sua questão mas leva a um ponto que eu quero deixar, nem que seja para prosseguirmos depois. A banalização da universidade, o silenciamento da universidade, que antes foi o silenciamento pela ditadura, agora é um silenciamento, que eu acho que é isso que você está perguntando, na verdade. Né? Quer dizer, há uma coisa preocupante, não é? Que o mal-estar, eu sinto um mal-estar tremendo na universidade. Professor Carlos Guilherme, nós vamos fazer aqui mais um intervalo nessa edição do Roda Viva e nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. Hoje aqui no Roda Viva você está acompanhando a entrevista com o historiador Carlos Guilherme Mota. Professor Mota, falando um pouco aqui do presente, estamos acompanhando as ligações que está fazendo de presente e passado, que o historiador sabe fazer muito bem, excelente, sem dúvida. E uma dessas ligações que nós gostaríamos de ouvir um pouco é o seguinte, o que o senhor falou rapidamente dos índios. Nós estamos lá com essa encrenca da reserva Raposa Terra do Sol. Tem um grupo no país dizendo o seguinte, olha, esses caras querem fazer independência daquela região, provavelmente apoiada por ONGs internacionais e mais a ONU, e tirar aquele pedaço do país. Né? É por aí que a gente poderia ir mesmo, quando a gente faz essa demarcação das terras indígenas, nós estamos corrigindo um erro histórico. Que avaliação você faz disso? Eu acho que podemos lembrar, já que foi pedido aqui em algum momento pela Mônica, alguns historiadores ou pensadores que foram apagados ou tiveram suas ideias esmaecidas. Um deles é o Caio Prado Júnior. O Caio Prado, eu tive o privilégio de conhecê-lo de perto, poucos anos antes de seu falecimento. E perguntei a ele que mensagem, eu gostaria de guardar uma mensagem, um diagnóstico sobre a história do Brasil. Como é que você vê a história do Brasil? Em síntese. Ele parou, olhou muito para o horizonte, ficou quieto, olhou para mim e falou, o Brasil é um país muito atrasado. Aí eu falei, quis extrair mais uma frase dele e tal. O que mais, Caio? Muito atrasado. Eu falei, não, porque essa repetição eu queria mais alguma coisa. Ele falou, toda a história do Brasil sempre foi um negócio. São as frases últimas que... Eu fiquei pensando na colonização de povoamento versus esta colonização de exploração. Fiquei pensando na montagem desse sistema imperial em que, apesar de José Bonifácio ter levantado todos os problemas no anteprojeto da Constituinte de 1823, apesar de estar toda a programação lá, que vem ainda de Pombal, né? Toda uma visão pombalina, ilustrada, integradora também, que o Cândido Rondon, o general Rondon, vai aplicar em 1910 no Serviço de Proteção do Índio, são as ideias de Zé Bonifácio. Apesar de tudo isso, apesar das lutas de Darcy Ribeiro, dos irmãos Vilas Boas e de tanta gente, não chegamos a um equacionamento da questão
do problema, entre aspas, do índio. O problema do índio, já sabemos, são os brancos. Né? Eu acho que é esta a elite branca em má que fala o professor Cláudio Lembo daquele depoimento à jornalista Mônica Bergamo na Folha. Quer dizer, Mas há o risco ou não do país perder um pedaço do seu território? Nenhum, que é isto? E essas ONGs também, essa coisa de dizer que as ONGs estão sendo infiltração, eu acho que em grande parte há uma fórmula, claro que deve haver ONGs, como há dentro do Estado, como há dentro do Exército, como há dentro da universidade, figuras que estão ali malversando alguma coisa, mas para isso esse exemplo também não é um exemplo de afronta do agronegócio brasileiro, haja vista que lá tem lá uma... Claro, veja, a questão do agronegócio, nós precisamos pensar que a empresa capitalista não pode ser do capitalismo selvagem, não pode ser do capitalismo senzaleiro, não pode ser da expropriação assim de terras sem maiores discussões. E aí os poderes da República deveriam funcionar melhor. Onde estão os deputados? Eu digo não um ou dois, eu digo em bloco, que atuem, o legislativo que atue, o Senado que atue para valer. Mas aí tem a bancada ruralista que é a favor. A bancada ruralista tem muitos interesses a defender, evidentemente. A consciência de classe existe, é uma coisa que não foi inventada no Brasil. A consciência de classe, se uma fração da burguesia ilustrada, da burguesia estudiosa, da burguesia que tem seus filhos, seus antropólogos, e que não consegue diagnosticar com correção o problema, nós ficamos à mercê das bancadas ruralistas. Professor Carlos, me desculpa, uma outra pergunta apontada na internet tem a ver com isso. As pessoas perguntam, a história do Brasil é contada distorcidamente ao povo, na escola? Bom, em primeiro lugar, se você entra com o tema da escola, eu acho que tem que dizer que essa escola, primeiro, houve um problema até quantitativo. Em 1970, nós éramos 90 milhões de habitantes, mais ou menos. Hoje nós somos 180, dobrou. Em 3, 4 décadas dobrou. Eu acho que há uma coisa que nós temos que ser mais complacentes, mas não muito, com os governos, o atual e os anteriores, porque você tem que educar uma massa ou um país que dobrou sua população em 40 anos, é para profissional. Como diria Antônio Carlos Jobim, o Brasil não é para amadores, é para profissionais. Eu acho que isso tem... Primeira coisa. Segunda coisa, os professores são muito maltratados e mal formados também. Nós que tivemos a experiência de escola pública ou outros de colégios da chamada elite, mas que dá uma formação muito forte, não é muito boa, mas sobretudo a escola pública, e ia do primário ao colegial, depois à universidade. Olha, várias figuras aqui que foram citadas, que são filhos da escola pública. A Marilena, o Dalmo Dallari, são figuras que vêm, ou então, uma série de pessoas que são formadas pela escola pública, onde tiveram uma sociabilidade diversa dos colégios tipo filé mignon de hoje, ou então escolas públicas muito empobrecidas. Então, cobrar desses professores muita coisa é difícil. Eu acho que o ponto essencial, e aliás, felizmente está surgindo nos fóruns, surgiu em Davos, surgiu em Trinidad e Tobago, tem surgido, não é? Esse Schwab também. O diferencial estará na educação. Eu acho que isso é batido, todo mundo acha, virou uma conversa meio populista, qualquer programa de qualquer coronel das barrancas aí, dos grotões, também fala isso. Mas o fato é que precisaríamos começar a pensar numa sociedade democrática, mas para valer. Daí a provocação do professor Lembo tem um certo sentido. Precisamos de jacobinos, a escola pública da Revolução Francesa, o Lacanal, todos esses ideólogos. Estou falando da escola pública francesa, mas poderia falar da alemã, poderia falar, inclusive, dos Estados Unidos. Quer dizer, tem que dar formação e tem que pagar bem professor. Tem essa outra coisa, porque há uma miserabilidade, falta de bibliotecas nas escolas e laboratórios para ciências. Você quer que na ponta da linha saia um José Bonifácio? Quer que na ponta da linha da formação seja... Eu queria complementar essa pergunta que foi feita, que foi no sentido mais genérico, mas
especificamente com relação a livros didáticos e, sobretudo, na área de história. E eu pergunto porque, na verdade, houve uma crítica recente feita num viés muito conservador de que são livros, de certa maneira, que vão por um viés tentando explicar a história do Brasil por uma visão mais marxista, e até distorcendo. A pergunta inicial era essa. Quer dizer, no livro didático, a acusação que se faz é essa. Não vou nem entrar no mérito dos erros factuais, que realmente existem alguns, e isso tem em todo lugar. O senhor acha que existe realmente uma produção de livros didáticos feitas com esse objetivo, assim, de catequizar, no sentido de passar uma mensagem socializante, marxista, da história do Brasil? Não, então, assim, radicalmente eu não vejo isso, francamente não vejo isso. Há livros que são mais pobres, marxizantes ou o que seja, e há livros que são pobres também, de visão mais ou menos liberal, essa coisa de uma história factual, com 3 ou 4 palavras de um jargão que parece mais sofisticados. Isso. Mas há uma quantidade de livros didáticos hoje, não só de história, de geografia, há alguns volumes, poucos, de sociologia, de filosofia. Já há recursos de boa qualidade, mas na área de história propriamente, que é o ponto, né, se há distorção ou não, eu acho que o professor com mínimo de formação, ele pode encontrar sim no mercado trabalhos, livros, coleções de boa qualidade. Eu acho que a visão que o historiador tem que ter, ou deve cultivar, é uma visão aberta, heterodoxa, progressista, mas enfaticamente nessa direção. Por exemplo, se você eu trabalho com livros didáticos que não expliquem, que não venham explicar a inexistência de uma sociedade civil, que é isso que a gente está vivendo aqui hoje, no Brasil, né? Cadê a sociedade civil? Eu não digo só no dia lá do PCC. Eu acho que a sociedade civil que não chegou aos presídios, né? Como dizia em algum momento que nós citamos no nosso livro História do Brasil, dizia o professor Cláudio lá, eu usei um depoimento dele, me permita usar outra vez? À vontade. Eu sou conservador, mas não sou bobo. Vejo um vulcão social. A frase era, eu li hoje ainda, eu já tinha esquecido, mas li no seu livro. Sou conservador, mas não sou burro. Não sou burro, exatamente. Pior. Eu vejo um vulcão social sob meus pés. Quer dizer, eu tenho a impressão que há um componente suicida aqui nesta sociedade que vai empurrando com a barriga, e vai a conciliação. Então, esses livros, mas há livros didáticos, Oscar, que já é possível. Eu não vou citar porque não cabe, mas o professor minimamente informado poderá encontrar esses livros de boa qualidade já, e com uma visão, vamos chamar, progressista da história. Ele não tem condição para comprá-los, né? Ele não tem condição para comprá-los. Agora, a escola tem que comprar, o governo do Estado tem que comprar. De acordo. Os secretários de Estado não podem ter a timidez do Paulo Renato quando foi ministro da Educação, que fez boas coisas, mas é tão maior o desafio e é tão pequeno o preço que você paga nesta sociedade por um arroubo, por uma iniciativa mais vigorosa. Eu acho que o que está faltando aqui é estadistas, educadores estadistas, mas não é nostalgia. Anísio Teixeira, o próprio Darcy, nós criticávamos muito o Darcy Ribeiro. Você sabe que a USP tinha uma birra com o Darcy Ribeiro, um negócio de populismo, não sei o quê. É besteira, o Darcy tinha uma visão notável de tudo isso, generosa no mínimo, e polêmica também ao mesmo tempo. O que está faltando é polêmica. Você pode, num bom manual, encontrar algumas dessas ideias. E se alguém tiver dificuldade, a Faculdade de Educação, há um grupo lá que estuda os livros didáticos e tem uma visão bastante crítica sobre eles. Já coisa boa, e o que não há é bom salário para professor poder melhorar a sua condição numa boas bibliotecas nas escolas. Bom, obviamente não poderíamos sair daqui sem a gente dar uma olhada em direção ao futuro. Nós estamos passando por uma nova etapa do sistema capitalista, com essas mudanças todas que a gente está assistindo, com globalização de um lado, ameaça de aquecimento do outro lado, sustentabilidade de outro lado, como uma fórmula, né, de fazer com que o capitalismo fique mais social. Nós estamos passando por uma nova etapa ou é o mesmo capitalismo? Eu tenho a impressão que a mudança, se há, é muito pequena.
Fala-se da sociedade da informação, fala-se da globalização, fala-se da sustentabilidade. Eu tenho a impressão que os velhos conflitos e as velhas separações entre capital e trabalho, esses conceitos não foram alterados, tanto quanto eu possa perceber. Então, o que não se fala mais é em lutas de classes. Eu acho que foi banido, eu falei em elite. Mas por que elas deixaram de existir? Não, jamais deixaram de existir. Mas não precisa ser marxista para achar isso. Quer dizer, elas existem, basta ligar ou ler jornais. Essa questão do sem terra irresolvida, que ainda, nós estamos ainda no chamado capitalismo tardio, e que gera formas estranhas de comportamento, de convivência social. Mas não há mais uma polarização, não há mais uma polarização ideológica, apesar de que, evidentemente, existem interesses divergentes, mas essa polarização não existe mais. Professor. Porque há uma cultura de uma sociedade de massas com os mecanismos de massificação que erigem a sociedade do espetáculo como um valor praticamente absoluto. E há uma cultura do marketing também que é dominante. Mas elas causam isso ou elas apenas refletem isso? Porque a origem disso é, enfim, quer dizer, você não tem mais um parâmetro internacional entre esquerda e direita. Quer dizer, de certa maneira, essa polarização, ela realmente não existe. Quer dizer, ela não é fruto de uma concepção que viria através de uma sociedade televisiva ou de mercado. Tal. Quer dizer, ela realmente existe. Claro. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta ou a questão que está subjacente. O que é que move essa história em direção a qual forma de organização econômica? Eu creio que todas essas questões que foram aqui levantadas, a dos indígenas, a questão da terra, a questão do desemprego, nós estamos falando, uma visão crítica disso leva necessariamente aquilo que poderia se chamar de esquerda, uma visão progressista, uma visão reformista, que venha transformar esse quadro. E não fique discutindo índices de PIB e tal, de maneira técnica apenas, né? A visão, eu acompanho algumas escolas que têm a formação com uma cabeça muito empresarial, abandonando a formação mais global, com história, com estudos mais humanísticos, né? Eu vejo que estamos formando novos IUPs para administrar o mesmo capitalismo com pequenas palavras novas, sustentabilidade, mas não sei o quê. Teoria da dependência, sustentabilidade, essas palavras parece que vão mudando de conteúdo, mas a coisa a que se refere é mais ou menos a mesma. Vou lembrar, por exemplo, a questão dessa sociedade de classes. Hoje é raro em algum debate surgir, mas e quais são os mecanismos que movem, por exemplo, o proletariado em São Paulo e na Grande São Paulo? Quer dizer, as lutas de classe desapareceram, isso é um fenômeno notável e maravilhoso, se é que é verdade. Mas não, continua, desemprego, lutas, questão da terra, as pessoas estão... O Celso Furtado e outros defendiam o MST. Eu vejo uma quantidade de professores acoelhados quando se trata do assunto MST. O senhor defende. Como? O senhor defende. Ou você acha que é um problema? Eu defendo, é claro que eu defendo. É claro que eu defendo, mas não só eu, José Murilo de Carvalho defende desse livro fantástico, que devia ser um livro obrigatório, não é? Obrigatório é ditadura, não é? É um livro importantíssimo, que é a cidadania no Brasil, Professor, o longo caminho. Belo livro. Professor, nós chegamos aqui ao final do programa Roda Viva, queremos agradecer aqui a gentileza da sua participação, queremos agradecer também a participação dos nossos convidados todos aqui da nossa bancada, muito obrigado pela gentileza. Queria lembrar que as perguntas que nos foram mandadas por e-mails, que nos foram respondidas durante o programa todo, nós passaremos para o professor Carlos Guilherme. E queria lembrar mais uma vez a você que o Roda Viva é apresentado toda segunda-feira ao vivo aqui na internet, a partir das 6h30 da tarde, mas você pode também ver na íntegra, sem edição e sem cortes, aqui na nossa TV Cultura, às 10h10 da noite. Boa noite a você, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e até a próxima semana. Obrigado.